A paz do Senhor, meu nome é Julie e esse é o segundo episódio de Conhecendo o Verbo. No devocional de hoje nós leremos os capítulos 4, 5 e 6 de Gênesis. Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, muito obrigada por mais um dia em Tua presença. Obrigada, Senhor, por me permitir acordar com vida, Jesus. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e te peço nessa hora permissão para entrar em Tua presença mais uma vez e conhecer mais profundo da Tua palavra. Abra a minha mente, abra as nossas mentes para que nós possamos absorver uma porção dobrada de conhecimento neste dia. Jesus, eu te peço que o Senhor venha se revelar a cada um de nós com mais e mais da Tua palavra. E é assim que desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. O título do capítulo 4 é Caim e Abel. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, ou seja, um pastor de ovelhas. Mas Caim era cultivador da terra, trazendo para o nosso tempo um agricultor. E no passado tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. Detalhe, se Caim se manifestou primeiro para ofertar ao Senhor, por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não? Presta atenção no que Deus diz a Caim no versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Percebe que no versículo anterior, quando o Senhor aceita a oferta de Abel e rejeita de Caim, Caim fica irado. E Deus questiona ele por que ele está irado, por que ele está nervoso. E o próprio Deus dá a resposta a essa pergunta: se tu fazes bem, será aceito. Se não, o pecado jaz à porta. O que deixa entender que Caim leva um estilo de vida pecaminoso. E aqui a gente pega um gancho. Só pela observação de Abel ter dado a primícia, a gente já consegue entender a diferença entre a oferta de Caim e Abel. Deus sonda o nosso coração e Ele vê a intenção pela qual nós estamos ofertando. Ainda no capítulo 4, depois que Deus rejeita a oferta de Caim, Caim premedita o assassinato do seu irmão. E aqui surge o primeiro crime premeditado, que é quando você arquiteta toda a situação para o fim, que seria, no caso, o homicídio. Caim conversa com Abel e eles vão para o campo sozinhos. E ali, sozinhos, Caim mata Abel. Porém, olha isso daqui, que isso aqui é muito interessante. No versículo 9, o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? Gente, vamos fazer uma ligação aqui com o que aconteceu no Jardim do Éden. Exatamente assim, quando Adão termina de comer o fruto, Deus fala no jardim: onde tu estás? A mesma cena se repetindo, só que agora com Caim. Deus dá a oportunidade de Caim confessar o seu pecado. Só que olha o que Caim vai dizer para Deus. E ele disse: eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Gente, pelo amor de Deus, imagina Caim falando na cara de debochado. Gente, só por essa frase aqui já dá pra entender o que tava no coração daquele homem. Agora vamos um pouquinho mais à frente, lá no Novo Testamento, em 1 João capítulo 3, versículo 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão
eram justas. Caim, além de homicida, agora é mentiroso. O coração de Caim estava corrompido. Após esse deboche da parte de Caim, olha o que Deus disse para Caim. O que tu fizestes? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Abel tá morto, mas nada passa despercebido diante do Senhor. Não sei o que passou na cabeça de Caim a pensar que Deus não estaria vendo. O pai não estava vendo, a mãe não estava vendo, Adão e Eva não estavam no campo. Porém, Deus vê tudo. E ao matar Abel, Caim faz despertar a justiça de Deus. Muito cuidado, viu? Com o que você faz nas escondidas. Deus tá te vendo. Papai não tá te vendo, pastor não tá te vendo, o líder não tá te vendo, mas Deus tá te vendo. E aqui nós temos a primeira morte física na terra. Cumprindo-se então a sentença dada no Éden. Morte física em Abel, morte espiritual em Caim. Vamos caminhando para o capítulo 5 então. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus ele o fez. Macho e fêmea ele os criou. O capítulo 5 vai falar sobre os descendentes de Adão. Curiosidades. Adão viveu 930 anos. E o recorde de vida com 969 anos Matusalém, que todo mundo já sabe. No capítulo 5, versículo 24 está escrito: E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Ou seja, Enoque foi o primeiro homem da Bíblia que foi transladado. O capítulo 5 menciona que Enoque andou com Deus. Isso mostra que ele era um homem reto, de coração puro. No capítulo 11, verso 5, a carta aos Hebreus diz: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Presta muita atenção nisso daqui. Se o preço do pecado foi a morte, se a sentença foi morte física e espiritual, quando Deus olhou para Enoque, ele se agradou tanto da entrega de Enoque, do coração de Enoque, que Deus olhou para Enoque assim, conjecturando na minha mente, falou: não vou aplicar minha sentença de morte sobre ele. Enoque foi o primeiro homem a ser transladado. Ele foi arrebatado. Deus se agradou tanto de Enoque que não quis aplicar a sentença de morte do pecado sobre a vida dele, porque viu nele um coração puro. Indo para o capítulo 6, nós começaremos a entender a história de Noé. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é de carne, ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Aqui nós vemos que Deus reduz o tempo de vida da humanidade. Exatamente porque com a multiplicação da humanidade, aumentou-se o pecado. No versículo 4 existe um ponto muito importante. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. Ou seja, o poder entrou no coração do homem. Existe um pensamento que eu gosto muito: você só conhece uma pessoa quando você dá poder a ela. No versículo 5, Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Ou seja, o homem começou a seguir o seu próprio coração, os desejos carnais, os desejos do seu coração. E nós vemos muitas ideologias atualmente dizendo que você tem que seguir o seu coração. Se te faz feliz, faz bem. Se te faz feliz, faça. Você tem que ser feliz mesmo, independente do que a palavra de Deus diz, independente do que Deus quer, independente do que é certo, do que é errado. Eu vou viver a minha vida, a minha ideologia. O fato de Deus ver o povo vivendo dessa forma, que no século 21 não é nada diferente. No versículo 6 está escrito: E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. O arrependimento de Gênesis capítulo 6, versículo 6, no hebraico significa nahan, não sei se a pronúncia está correta. E no grego significa metamelomai,
que significa dor, tristeza, angústia, sentimento de dor. Já o arrependimento humano, vou falar no grego porque no hebraico eu não sei pronunciar. No grego significa metanoel, que significa voltar atrás, ou seja, o arrependimento humano, ele dá a sensação de que se eu tivesse oportunidade, eu voltaria atrás e faria tudo diferente. Já o arrependimento de Deus, no que tange ao contexto bíblico, está relacionado à tristeza profunda de Deus em ver no que o ser humano se tornou. Porque Deus não pode dizer: eu me arrependo porque eu não sabia o que aconteceria no passado. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabe o que aconteceu no passado, o que acontece no futuro, o que acontece no presente. A questão aqui é um sentimento de tristeza. Em Números está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Um pouco mais à frente, no versículo 9 do capítulo 6, Deus olha para Noé e se agrada do que ele está vendo. Em meio a uma multidão de gente corrompida, existe uma família que decidiu ser diferente. Por hoje é só, o dilúvio fica para amanhã.